Você não nasceu para apenas sobreviver, mas em algum ponto da jornada, você começou a aceitar menos do que merece. Aceitou a rotina como destino, a mediocridade como conforto, e sem perceber, passou a viver uma vida que não é sua, mas sim uma vida moldada por crenças que não escolheu, apenas herdou. Ideias antigas, vozes alheias, medos disfarçados de prudência. E enquanto seu coração pulsa por mudança, sua mente repete as correntes do passado. Está na hora de romper esse ciclo. Este vídeo não é sobre motivação passageira, é sobre confronto. Você vai olhar de frente para as 11 crenças que silenciosamente sabotam sua existência. E, uma a uma, vai desarmar essas armadilhas invisíveis com a lâmina afiada da razão estoica. Se você está cansado de viver uma vida que não carrega a sua verdadeira essência, escreva nos comentários: eu escolho viver a minha verdade. Essa não é uma frase bonita, é uma decisão. Um ponto de ruptura com tudo que te mantinha adormecido. Um compromisso estoico com a lucidez, com a coragem, com o despertar. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada frase é um golpe preciso contra a confusão interior. Cada reflexão funciona como um ponto firme quando tudo ao redor parece instável. E cada vídeo representa um avanço consciente na sua construção de serenidade, clareza e força interior. Respire com atenção. O que você está prestes a ouvir não é entretenimento nem discurso vazio. É um chamado silencioso à lucidez, um convite para observar a própria vida com coragem, verdade e responsabilidade. Crença 1. Se eu não for como os outros querem, serei rejeitado. Essa é a primeira prisão, a mais sutil de todas, porque não se impõe pela força, mas pelo medo silencioso de não pertencer. Desde cedo, você foi condicionado a ajustar sua forma de existir para não causar desconforto. Aprendeu a medir palavras, esconder vontades, silenciar discordâncias, não porque era falso, mas porque queria ser aceito, e pouco a pouco confundiu adaptação com sobrevivência. O problema é que viver para agradar exige um preço alto, a renúncia constante de si mesmo. Cada escolha feita para evitar rejeição é uma pequena traição interna, e nenhuma alma suporta esse tipo de conflito por muito tempo sem adoecer. Sêneca alertava que quem depende da aprovação externa nunca é livre, porque entrega o próprio valor às mãos de terceiros. Você passa a viver em função de humores alheios, expectativas mutáveis, critérios que nunca se estabilizam. Hoje você agrada. Amanhã, decepciona. E nesse jogo, a paz jamais vence. Epicteto foi ainda mais direto. Se você deseja ser invencível, não permita que aquilo que não controla determine quem você é. A opinião dos outros não constrói caráter, não sustenta identidade, e jamais deve definir sua direção. A verdade é dura, mas libertadora. Algumas pessoas só gostarão de você enquanto você for conveniente. Quando você cresce, muda ou se posiciona, elas se afastam. E isso não é perda, é seleção natural da vida. Ao abandonar a necessidade de agradar, algo raro acontece. O barulho interno diminui, a mente se alinha, e você passa a caminhar com a tranquilidade de quem não precisa mais provar nada. A rejeição deixa de ser ameaça e passa a ser sinal. Sinal de que você está finalmente vivendo como deveria. Crença 2. Agora não é o momento certo. Essa crença se disfarça de prudência, mas na verdade é medo usando roupas elegantes. Você repete para si mesmo que ainda não está pronto, que falta tempo, falta dinheiro, falta segurança. E enquanto espera o cenário ideal, a vida passa, silenciosa, indiferente às suas desculpas. Marco Aurélio escreveu que não é a morte que deve ser temida, mas o risco de nunca começar a viver. E essa crença faz exatamente isso. Adia sua existência real.
transforma sonhos em planos eternamente inacabados e coragem em intenção. O momento certo raramente chega, porque ele não é um ponto no tempo, é uma decisão interna. Quem espera condições perfeitas transfere a responsabilidade da própria vida para o acaso. E o acaso não constrói nada duradouro. Essa crença também alimenta a ilusão de controle, como se fosse possível prever todas as variáveis antes de agir. Mas os estoicos sabiam, agir apesar da incerteza é o único caminho possível. A clareza surge no movimento, não na espera. Epicteto ensinava que o sofrimento não vem dos fatos, mas do julgamento que fazemos deles. E você julga o presente como insuficiente quando ele é tudo o que existe. O futuro não responde, o passado não muda, só o agora obedece. Cada vez que você adia, fortalece o hábito da hesitação. E a hesitação, quando se torna rotina, vira identidade. Você deixa de ser alguém que age e passa a ser alguém que observa a própria vida de longe. Começar imperfeito exige coragem, mas esperar para sempre exige abdicação. O agora não é confortável, nunca foi, mas é o único solo onde algo verdadeiro pode ser construído. Crença 3. Eu preciso ter certeza antes de agir. Essa crença nasce do desejo de não errar, mas cresce alimentada pelo pavor de assumir responsabilidade. Você acredita que, se pensar mais um pouco, se analisar melhor, se esperar mais sinais, a dúvida desaparecerá. Mas ela não desaparece, ela se multiplica, porque a mente que busca certeza absoluta nunca se satisfaz. Sêneca alertava que passamos mais tempo temendo o que pode dar errado do que vivendo aquilo que pode dar certo. E nesse excesso de cálculo, você paralisa. Confunde prudência com imobilidade. E chama de planejamento aquilo que, no fundo, é fuga. A vida não oferece garantias, nunca ofereceu. Marco Aurélio lembrava que tudo é transitório, inclusive nossos medos. Esperar segurança total é exigir que o mundo se curve às suas ansiedades. E o mundo não negocia. A busca por certeza cria uma ilusão perigosa, a de que errar é fracassar. Mas para o estoico, errar é aprender sob fogo real. É ajustar o rumo enquanto caminha. Quem só se move quando tem certeza, quase nunca se move. Epicteto foi claro, você não controla os resultados, apenas suas ações. Quando tenta controlar o desfecho antes mesmo de começar, você abandona o único poder que realmente possui. E troca a ação por especulação, vida por simulação. A coragem não nasce da certeza, nasce da disposição de agir, apesar dela não existir. De avançar mesmo com o coração tenso e a mente inquieta, porque só no movimento a clareza se revela. Enquanto você espera ter todas as respostas, o tempo responde por você, e a resposta dele é sempre a mesma. Oportunidade perdida. Agir sem certeza não é imprudência, é maturidade diante da realidade. Antes de seguirmos, se este conteúdo está abrindo fissuras nas crenças que te mantêm estagnado, curta o vídeo, deixe um comentário e se inscreva no Sentinela Estoico. Compartilhe com alguém que vive adiando a própria vida. Às vezes, uma ideia no momento certo é o início de uma virada silenciosa. Crença 4. Eu não sou bom o suficiente. Essa crença não grita, ela sussurra. E exatamente por isso se infiltra fundo. Você não diz isso em voz alta, mas sente quando se compara, quando hesita em tentar, quando se diminui antes mesmo que o mundo tenha a chance de fazê-lo. Essa crença nasce da comparação constante. Você olha para trajetórias alheias sem conhecer o preço pago por elas. Compara o seu bastidor com o palco do outro e, inevitavelmente, conclui que está sempre em desvantagem. Sêneca advertia que a inveja e a autodepreciação são irmãs. Ambas surgem quando você mede seu valor por parâmetros externos.
quando esquece que cada ser humano carrega um ritmo, um fardo e uma missão distintos. O problema dessa crença não é apenas emocional, é existencial. Porque quando você se convence de que não é suficiente, para de se preparar, para de insistir. E aos poucos, aceita menos do que poderia conquistar. Marco Aurélio lembrava que você já possui tudo o que precisa para agir com dignidade agora. Não amanhã, não quando for melhor, agora. A excelência estoica não exige perfeição, exige retidão de intenção e constância de esforço. Epicteto ensinava que ninguém nasce pronto, mas todos nascem capazes de evoluir. A crença de insuficiência transforma potencial em peso e talento em culpa. Você passa a se punir por ainda estar em construção. A verdade que poucos aceitam é esta: ninguém se torna capaz antes de agir. A capacidade surge no processo, no erro corrigido, na tentativa repetida, no desconforto enfrentado. Quando você abandona essa crença, algo muda profundamente. Você para de pedir permissão para existir, para de se explicar e começa a se comprometer. Não ser bom o suficiente nunca foi o problema. O problema sempre foi desistir antes de se tornar. Crença 5. Eu não posso decepcionar ninguém. Essa crença nasce do apego e cresce da culpa. Você aprendeu a se responsabilizar pelas emoções dos outros, a carregar expectativas que nunca foram suas, a dizer sim quando o corpo gritava não. Porque decepcionar alguém parecia mais doloroso do que se abandonar. Mas essa crença cria uma inversão perigosa. Você passa a viver para preservar a imagem que os outros têm de você, mesmo que isso custe sua verdade, seu tempo, sua energia vital. Sêneca advertia que quem vive tentando agradar a todos acaba em conflito permanente consigo mesmo, porque agradar exige adaptação constante, e adaptação constante dissolve identidade. Você se torna funcional, mas não inteiro. O estoicismo ensina algo duro de aceitar. Você não é responsável pelas expectativas que criaram sobre você. Expectativas são projeções. E projeções dizem mais sobre quem projeta do que sobre quem as recebe. Marco Aurélio lembrava que a retidão de caráter vale mais do que a aprovação coletiva. Manter-se fiel ao que é justo, mesmo quando desagrada, é sinal de maturidade moral. Não de egoísmo, não de frieza, mas de clareza. Essa crença também aprisiona pelo medo da ruptura. Você teme que, ao se posicionar, relações se quebrem, e algumas realmente se quebram. Mas relações que só sobrevivem à custa do seu silêncio nunca foram sustentáveis. Epicteto ensinava que cada pessoa é responsável por sua própria vida interior. Você pode agir com respeito, pode ser firme sem ser cruel, mas não pode viver como refém da reação alheia. Quando você abandona essa crença, algo essencial acontece: a culpa perde força, o ressentimento diminui e suas escolhas passam a ter raiz. Não desculpa. Decepcionar o mundo, às vezes, é o preço de não se decepcionar todos os dias. Crença 6. Se eu mudar, posso perder tudo. Essa crença se ancora no medo da instabilidade. Ela sussurra que o conhecido, mesmo doloroso, é mais seguro do que o desconhecido. E assim, você permanece onde está. Não por convicção, mas por temor. Você se apega a papéis antigos, rotinas gastas, versões ultrapassadas de si mesmo. Não porque ainda fazem sentido, mas porque já sabe como sobreviver nelas. Mudar exige abandonar o chão conhecido antes de enxergar o próximo apoio. Sêneca lembrava que não é a mudança que ameaça o homem, mas o apego excessivo ao que já não serve. Tudo o que é vivo se transforma. Resistir a isso é tentar congelar o fluxo da existência e pagar o preço em estagnação. Essa crença cria um falso dilema. Ou você permanece igual e mantém tudo, ou muda e perde tudo. Mas a realidade é outra. Ao não mudar, você já está perdendo
tempo, potência, vitalidade. Marco Aurélio observava que o universo é mudança contínua e que a vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Quando você se recusa a evoluir, passa a confundir permanência com segurança. Mas segurança sem crescimento se torna prisão. Epicteto ensinava que não devemos temer perder o que não controlamos. Posições, títulos, aprovação, conforto, tudo isso é externo. O que realmente importa é a integridade com que você vive. E essa integridade exige atualização constante. Mudar não é trair quem você foi. É honrar quem você pode se tornar. Algumas perdas são inevitáveis. Pessoas, hábitos, cenários. Mas o que se perde no processo de crescimento geralmente já estava em ruínas. Quando você abandona essa crença, algo se reorganiza internamente. O medo do colapso dá lugar à curiosidade, e a coragem deixa de ser um impulso raro para se tornar postura diária. Não é a mudança que te faz perder tudo, é permanecer imóvel enquanto a vida avança sem você. Antes de continuarmos, se essas reflexões estão ressoando, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no Sentinela Estoico. Esse gesto simples fortalece a continuidade desse trabalho e alcança quem ainda precisa despertar. Crença 7. Eu preciso ser forte o tempo todo. Essa crença nasce do orgulho mal compreendido e se sustenta na ideia de que fraqueza é falha moral. Você aprendeu a engolir dores em silêncio, a não pedir ajuda, a não demonstrar cansaço. Como se a dignidade estivesse ligada à rigidez constante. Mas essa postura cobra um preço alto, porque ninguém sustenta a tensão permanente sem se partir por dentro. A força encenada esgota, e o esgotamento silencioso corrói mais do que qualquer derrota pública. Sêneca advertia que não há virtude em suportar o que pode ser compreendido e tratado. Para o estoico, força não é negar a dor. É encará-la com lucidez. É reconhecer limites sem se identificar com eles. Essa crença cria isolamento. Você passa a acreditar que precisa resolver tudo sozinho, que compartilhar o peso diminui seu valor, e assim transforma resiliência em solidão. Marco Aurélio lembrava que o ser humano é feito para a cooperação. Negar isso é negar a própria natureza. Buscar apoio não enfraquece, não organiza, não diminui, sustenta. Epicteto ensinava que não controlamos o que sentimos, mas controlamos como lidamos com o que sentimos. Ignorar emoções não é domínio, é adiamento, e tudo que é adiado retorna com mais força. A verdadeira força estoica é silenciosa e flexível. Ela sabe quando avançar, e sabe quando recuar para se recompor. Ela não se prova o tempo todo, apenas permanece. Quando você abandona essa crença, algo essencial se liberta. Você se permite respirar, se permite aprender, e entende que pedir ajuda não é um pedido de socorro, mas um ato de inteligência. Ser forte o tempo todo não é virtude. Virtude é saber quando não é. Crença 8. Eu já passei da idade. Essa crença se apoia no tempo como sentença, como se a vida tivesse um cronograma rígido, imutável, e qualquer passo fora dele fosse automaticamente um erro irrecuperável. Você olha para trás e começa a fazer inventários silenciosos, decisões que não tomou, caminhos que abandonou cedo demais, versões de si que poderiam ter existido, mas nunca tiveram espaço, e aos poucos constrói a narrativa de que perdeu a hora certa de viver. Mas o estoicismo nunca tratou o tempo como inimigo, tratou-o como matéria-prima bruta. Sêneca dizia que não é curta a vida. Curto é o modo como a desperdiçamos. O problema nunca foi a idade. Foi a postergação disfarçada de realismo. Essa crença cria um peso inútil, o arrependimento estéril. Você se pune pelo passado, como se isso pudesse alterá-lo. Repassa cenas antigas, decisões não tomadas, e transforma a memória em castigo.
Enquanto isso, o presente passa ileso, ignorado mais uma vez. Marco Aurélio lembrava que cada instante é uma vida inteira em miniatura. O agora não carrega rótulos, não carrega datas, não carrega histórico. Ele pede apenas presença e ação consciente. A ideia de tempo perdido é uma armadilha mental cruel. Tudo o que você viveu te formou, mesmo os desvios, mesmo as escolhas equivocadas, mesmo as pausas longas demais. Nada foi em vão se houver lucidez suficiente para recomeçar com honestidade. Epicteto ensinava que não importa quando você desperta, mas o que faz depois de despertar. A consciência tardia ainda é consciência, e consciência, quando assumida, muda trajetórias inteiras. Quando você abandona essa crença, algo se reorganiza profundamente. O passado deixa de ser âncora e passa a ser repertório. Você entende que não existe idade certa para viver com integridade, disciplina e propósito. Existe apenas o instante em que você decide não adiar mais. Não é tarde. Tarde é continuar vivendo como se não houvesse escolha. Crença 9. Se eu falhar, tudo terá sido em vão. Essa crença transforma o erro em ameaça absoluta. E ao fazer isso, paralisa antes mesmo do primeiro passo. Você passou a enxergar a falha como um veredito final, como se um tropeço anulasse todo o caminho percorrido. E por medo de desperdiçar esforço, escolheu não arriscar. Mas essa escolha silenciosa cobra um preço maior do que qualquer fracasso visível. Sêneca lembrava que ninguém avança em linha reta. A vida não é um percurso limpo, é um campo irregular. Cair faz parte do deslocamento. O erro não invalida a jornada, apenas revela o ponto onde o ajuste é necessário. Essa crença nasce de uma visão rígida de sucesso. Ou você vence ou perde, ou acerta ou falha. Mas o estoicismo rejeita essa simplificação infantil. Para o estoico, valor está na intenção correta e na conduta reta, não no resultado externo. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação. Aquilo que bloqueia o caminho torna-se o próprio caminho. Cada falha carrega informação. Cada tentativa frustrada ensina algo que o conforto jamais ensinaria. Epicteto foi ainda mais direto. O único verdadeiro fracasso é abandonar o que depende de você. Resultados não dependem. Esforço, sim. Disciplina, sim. Integridade, sim. Quando você acredita que falhar torna tudo inútil, passa a exigir perfeição de um mundo imperfeito. E essa exigência se volta contra você em forma de medo, rigidez e autocensura. Ao abandonar essa crença, algo se transforma. O erro perde o peso moral. O medo diminui. E a ação se torna mais limpa, mais honesta. Nada que exige coragem é em vão. Mesmo quando não dá certo. Porque quem age com retidão nunca sai vazio. Crença 10. Minha história já está definida. Essa crença nasce da resignação. Ela faz você confundir passado com destino e experiência com sentença final. Você olha para tudo o que viveu, erros, perdas, padrões repetidos, e conclui que já sabe como sua história termina. Como se o que aconteceu até aqui fosse prova suficiente de que nada essencial pode mudar. Mas essa é uma das crenças mais perigosas que existem, porque ela mata a ação antes mesmo que o dia comece. Você deixa de tentar não por falta de desejo, mas por acreditar que o resultado já está escrito. Os estoicos nunca trataram o passado como prisão, trataram-no como lição. Sêneca dizia que o homem sofre mais pela imaginação do que pela realidade, e nada alimenta mais a imaginação do que a ideia fixa de que somos apenas a soma do que já fomos. Essa crença também distorce a identidade. Você começa a se definir por rótulos antigos. Eu sempre fui assim. Isso nunca funcionou para mim. Não sou esse tipo de pessoa. E sem perceber,
transforma hábitos em essência. Marco Aurélio lembrava que a mente humana tem o poder de se renovar a cada instante. Não importa quantas vezes você caiu no mesmo ponto. Importa se, agora, você age com mais consciência do que antes. O caráter não é um monumento, é uma construção diária. Epicteto ensinava que ninguém está condenado a repetir o passado a menos que escolha fazê-lo. O que já ocorreu não pode ser alterado, mas o significado que você dá a isso define o próximo passo. Quando você abandona essa crença, algo se rompe por dentro. O futuro deixa de ser uma continuação automática do ontem e passa a ser um campo aberto à disciplina, à decisão e à responsabilidade. Sua história não está definida. Ela está em andamento e cada escolha consciente reescreve silenciosamente o próximo capítulo. Crença 11. Eu sou assim mesmo. Essa é a crença final, a mais confortável e, por isso mesmo, a mais perigosa. Ela encerra o diálogo interno, fecha portas, coloca um ponto final onde a vida ainda exige movimento. Quando você diz, eu sou assim mesmo, não está descrevendo quem é. Está desistindo de quem pode se tornar. Essa crença transforma hábitos em identidade, fraquezas em traços fixos, limitações momentâneas em verdades eternas, e pouco a pouco você para de questionar comportamentos que te prejudicam, porque passou a confundi-los com sua essência. Sêneca alertava que o homem se engana quando acredita que o caráter é imutável. O que chamamos de jeito de ser, muitas vezes é apenas repetição sem consciência. E tudo o que é repetido pode ser revisto, ajustado, disciplinado. Marco Aurélio lembrava que a alma humana se molda pelos pensamentos que acolhe diariamente. Se você repete que não muda, não muda. Se repete que não consegue, não consegue. Não por destino, mas por adesão mental. Epicteto ensinava que não escolhemos nossas inclinações iniciais, mas somos inteiramente responsáveis por aquilo que cultivamos. Caráter não é herança passiva, é prática contínua. Quando você abandona essa crença, algo profundo acontece. A responsabilidade retorna para suas mãos, e com ela, o poder. Você para de se esconder atrás de frases prontas e começa a observar a si mesmo com honestidade. Não se trata de se tornar outra pessoa. Trata-se de remover camadas que nunca foram você, medos aprendidos, defesas antigas, crenças emprestadas. Dizer eu sou assim mesmo é fácil. Difícil é dizer eu posso ser melhor e vou provar isso com minhas ações. Essas foram as 11 crenças que mantêm você preso em uma vida que não era para ser sua. Nenhuma delas é uma sentença. Todas são escolhas mentais, e escolhas podem ser revistas. O estoicismo não promete conforto, promete lucidez. E a lucidez tem um preço. Você não pode mais fingir que não sabe. A partir de agora, cada adiamento será consciente, cada concessão deliberada. E cada passo adiante, uma afirmação silenciosa de caráter. Você não controla o mundo. Nunca controlou. Mas controla suas decisões, sua postura e a forma como responde ao que acontece. E isso é suficiente para reconstruir uma vida inteira. Por dentro primeiro, como os estoicos sempre ensinaram. Não busque uma versão perfeita de si. Busque uma versão honesta, disciplinada e presente. O resto se organiza com o tempo. Até o próximo vídeo.